Olá, o meu bom dia a todos. A questão do horário aqui não tem problema, porque a gente já estamos acostumados, né? Quero dizer que é um prazer estar com vocês. Agradeço a Rose pelo convite e, eventualmente, poderemos estar aqui também outras vezes, dando aí a nossa contribuição. Bem, Eu passei para a Rose um e-book de um livro chamado Saúde e Longevidade em 12 Passos, que é o Guia para a Excelência Física e Mental no Século XXI. Na realidade, essa é a revisão de um livro que eu publiquei em 2010, chamado Saúde e Longevidade em 12 Passos. Se vocês quiserem alguma informação curricular, ali vão encontrar. Portanto, não vamos perder muito tempo nesse assunto. O que eu gostaria de iniciar é dando, assim, um pequeno testemunho, né? Por que que eu tenho esse amor, essa paixão pela mensagem de saúde, né? Na realidade, eu venho de uma família de pessoas muito enfermas, né? A minha mãe, já com 29 anos de idade, ela teve o seu primeiro derrame cerebral. E aos 43 anos, ela teve o terceiro derrame, do qual ficou incapacitada para o tempo em que viveu. A média de vida da minha família na época era mais ou menos 45 a 50 anos. A maioria morria de infarto, derrame e complicações do diabetes. E eu, devido a essa herança genética não muito positiva, né, já desde criança já tinha muitos problemas de saúde, como hiperatividade com déficit de atenção, problemas digestivos. Ah, Aos 18 anos, eu fui diagnosticado com depressão, com ansiedade, já tinha ataques de pânico, já tomava medicamento para depressão. E, na época, eu tentava, né, todos os recursos que a medicina moderna oferecia, que a alopatia oferecia, mas não tinha, digamos assim, nenhum resultado. A solução era apenas medicamentos, medicamentos. Até que eu cheguei a um momento e falei, não, vou parar de tomar medicamentos. E na época eu não era adventista, mas já tinha, digamos assim, percebido que havia algumas coisas nos meus hábitos que pioravam, né, a minha saúde. Uma delas, por exemplo, é a questão do café, né? Eu tomava muito café. Na época eu trabalhava no departamento pessoal da Varig, né? E tinha uma senhora que a função dela é ficar levando assim para os departamentos aquelas garrafas térmicas de café e a gente tomava. Eu percebi que aquilo não me fazia bem, né? Até que, aos 21 anos de idade, um evento mudou completamente a minha vida, né? Eu fui convidado para uma festa de aniversário e ali me falaram que as pessoas eram adventistas e me falaram também que os adventistas tinham uma mensagem de saúde muito bom, muito espetacular e que a maioria era vegetariano. Eu vi depois que deram até uma exagerada, né? A maioria não era vegetariano, mas eu comecei a frequentar e comecei a estudar. Peguei os livros, né? Conselhos sobre regime alimentar, Conselhos sobre saúde, mente, caráter, personalidade, a ciência do bom viver. E eu comecei a estudar esse material. E comecei também a aplicar princípios inerentes no material, as orientações dadas ali. E para tornar a história curta, em apenas 2 anos eu estava completamente curada, sem nenhum medicamento, né? E já se passaram, né, mais de aproximadamente mais de 40 anos desde que eu fui batizado, e desse período para cá, graças a Deus, eu gozo de uma saúde excelente, não tenho nenhum problema. Inclusive, a semana passada, o pessoal do Seguro Social me chamou, porque chegou a hora de. Eu vou fazer 65 anos agora, dia 27 de novembro. Então, eles me chamaram, né, e fazendo aquela entrevista, você sofre disso, sofre disso, sofre disso, sofre aquilo. E eu fui falando, não, 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 a mulher até brincou, né, pô, você é um caso raro, né, porque essa idade, a maioria já está tomando de maneira crônica um medicamento, alguma coisa assim. Então, graças a Deus.
Não tenho sido perfeito ao longo desse tempo, né? Existe, digamos assim, altos e baixos, mas Deus me tem abençoado com uma saúde excelente. Eu não sei o que que vai ser amanhã ou depois da manhã, mas até aqui me guiou o Senhor e eu tenho vivido uma vida, digamos assim, extremamente feliz comigo mesmo em termos de saúde. Então, isso é apenas para dar, digamos assim, um pano de fundo para aqueles que têm algumas, que não me conheçam, né, tem algumas aí, umas indagações. Por que que eu tenho? Por que que eu insisto sempre com a mensagem de saúde? Bom, esse material que eu enviei para vocês, isso aí é um programa que chama-se Saúde e Longevidade em 12 Passos. E a ideia desse programa é o seguinte: aí existe as mudanças no estilo de vida que deveriam ser implementados. Todo o processo da recuperação de saúde dentro do plano de Deus, ele está fundamentado em quatro pilares, né? Eu chamo os quatro pilares da prevenção e cura de enfermidades. E funciona da seguinte maneira: vamos falar desses pilares. O primeiro pilar, o pilar número um, é retirar o abuso. Qualquer pessoa que queira prevenir ou recuperar de algum problema de saúde, o abuso tem que ser removido. Ou seja, se a pessoa fuma, tem que abandonar o hábito de o tabagismo. Se a pessoa toma bebidas alcoólicas, se a pessoa come demais, se a pessoa não bebe água, ou seja, todos esses elementos que são agressores ao nosso corpo, eles devem ser eliminados e removidos. Esse, então, é o pilar número um, é remover o agressor, remover o abuso. Por quê? Porque a maioria das pessoas, por incrível que pareça, sem saber, elas estão vivendo, o seu organismo vive de uma maneira fisiológica adaptativa. Ou seja, o nosso organismo ele se adapta a, essa, aos, a essas agressões que nós colocamos diariamente sobre nós mesmos, né? Mas nós vivemos de maneira adaptativa, não é de maneira fisiológica natural. Então, o primeiro pilar é fazer com que o organismo volte a funcionar de maneira fisiológica natural, não adaptativa, porque a adaptação à agressão, ela vai ter um impacto muito negativo, tanto na expectativa como na qualidade de vida. A pessoa pode viver muito menos e, além disso, vai viver com uma qualidade de vida muito ruim. Então, pilar número um, vamos remover o abuso. Aí vem o pilar número dois. Bom, pilar número dois é outro grande problema, né? Que afeta a maioria da população geral. O pilar número dois, agora já removemos o abuso, agora vamos dar ao nosso organismo os elementos necessários que ele necessita para se proteger ou para se restaurar. Isso estamos falando a respeito da alimentação. Por quê? Porque a alimentação hoje, por exemplo, aqui nos Estados Unidos e em muitos países também, 50% da alimentação da população consiste de três elementos que eu chamo a trindade das enfermidades crônico-metabólicos e neuropsiquiátricas, né? Quais são esses três elementos, né? Açúcar, a gordura e o sal, de maneira exagerada. 50%, ou seja, em termos de nutrientes, o corpo não está tendo absolutamente nada. Então, temos que, através de uma alimentação saudável, simples e equilibrada, dar ao nosso organismo o que ele necessita para prevenir e para recuperar os problemas de saúde. E os resultados também são espetaculares. Eu digo para vocês que somente a questão da alimentação pode eliminar mais ou menos 8 de cada 10 enfermidades, aproximadamente. Ok? Então, repetindo, pilar número um, retirar o abuso. Pilar número dois, dar ao organismo as ferramentas que ele necessita para prevenir, né, ou recuperar de doenças. Agora, às vezes tem pessoas que chegam no estágio, né, que somente isso às vezes não resolve. Ela já tem um problema crônico, já tem algumas enfermidades consideradas como comorbidades já muito, muito séria, de longo tempo. Então, aí entra o quarto pilar. Quarto pilar, o que que é?
estimular o nosso corpo utilizando os remédios da natureza. Então, nós precisamos estimular. Como é que nós vamos estimular? Os remédios da natureza. Existem técnicas para utilizar a helioterapia, que é a luz do sol. Existem técnicas para utilizar o barro, que é a terra, né? Através da aplicação de cataplasma, que tem um efeito espetacular. A água também, né? Todos esses elementos da natureza, eles podem ser utilizados para estimular o corpo durante esse processo de recuperação da saúde, ok? E aí vem o pilar número 4. Qual é o pilar número 4? Bom, o pilar número 4 é confiança no poder divino, né? Nós crermos que Jesus, Jesus é o que cura, né? Nós sabemos que o barro, a água, a luz do sol, as ervas, a alimentação, não possui inerentes em si mesmo o que nós chamamos de poder curativo. Por que que elas curam as enfermidades? Por que esses métodos curam? Porque foi os métodos pela qual Deus, o Criador, né, elegeu para atuar no nosso organismo. Então, em si mesmo, eles não têm, digamos assim, virtude nenhuma, mas Deus escolheu, e a virtude, então, vem de Deus, essa virtude curativa, ela vem dele. E quando nós obedecemos e fazemos a vontade dele, utilizamos esses métodos, então o que ocorre? Os resultados são espetaculares. Na apostila que eu enviei para vocês, é claro, não vamos poder discorrer sobre todos esses passos, mas eu gostaria de mencionar aí o que for possível dentro do tempo que nós temos, né? E aí você vai verificar que o passo número 1 é respiração adequada. A maioria das pessoas desaprenderam como respirar, não respiram de maneira adequada, né? Estão vivendo dentro desse aspecto em um processo biológico adaptativo, não é fisiológico natural. Então, o que ocorre? Essa adaptação leva a vícios respiratórios que vai trazer a problemas para a saúde do indivíduo e problemas muito sérios, principalmente os problemas relacionados aos problemas de saúde chamados neuropsiquiátricos, né? Então, nós temos aí depressão, ansiedade e estresse. Todos esses três problemas poderiam ser resolvidos. Não estou falando aqui, digamos assim, nada espetacular, mas poderiam serem resolvidos se a pessoa voltasse, aprendesse a respirar de maneira fisiológica natural. A maioria das pessoas estão respirando de maneira fisiológica adaptativa. Elas têm uma respiração rasa, superficial, muitas das vezes fora do ritmo. Então, o que ocorre? Circula, né, pelo sangue, através das artérias no nosso cérebro, gases. E existem proporções corretas ali entre dióxido de carbono e oxigênio. Essa proporção, elas têm que estar equilibrada. E quem vai fazer esse equilíbrio é a respiração. Então, se uma pessoa, por exemplo, ela tem um padrão respiratório onde aumenta, digamos assim, a quantidade maior de oxigênio relativo ao dióxido de carbono, o que que ocorre? Essa pessoa ela vai começar a apresentar o que nós chamamos alguma intoxicação pelo desequilíbrio dessa proporção. O excesso de oxigênio no sistema nervoso central, ele vai levar à ansiedade, né, e vai deixar a pessoa estressada. Por quê? Por causa do excesso de oxigênio. Essa proporção de dióxido de carbono e oxigênio, ela está, digamos assim, numa diferença muito grande. Tanto é que uma pessoa que sofre, por exemplo, de ataque de pânico, né, ou ansiedade, o que a gente recomenda ao longo do dia, a pessoa pode colocar a mão assim sobre o nariz, né, fechar, e aí, fazendo isso, ela inspira, respira ali por alguns segundos, né, porque você volta a respirar o próprio dióxido de carbono que você está eliminando, então chega um momento que aquilo novamente volta a ter um equilíbrio. Aí vem o alívio, ok? Durante esse período, a pessoa
não, aliás, não deve esperar essa pessoa que já tem problema de ataque de pânico que venha, digamos assim, os sinais do ataque, né? Porque tem um ponto chamado de não retorno. Então, se ela já tem esse problema, né? Ou se a pessoa está se sentindo muito agitada durante o dia, que é, digamos assim, uma manifestação, né, mais precoce, já que pode levar mais tarde a um ataque de pânico, então, ao longo do dia, ela faça isso. Pode até orar, assim, durante o dia. Então, isso aí vai ajudando a corrigir esse padrão respiratório que às vezes é inconsciente da pessoa e trazer a normalidade. Ok? A pessoa que se sente também muito ansiosa, ela está ansiosa, então o que ela necessita fazer, né? Ela inspira, né? Ela inspira contando mentalmente de 1 a 5. Então, enquanto ela está inspirando, ela conta de 1 a 5, inspira. Ao exalar, ela conta de 1 a 7. Repete isso e o alívio ele é, praticamente imediato, ok? Então, a correção do padrão respiratório ele vai trazer soluções para muitos desses problemas. Agora, se a pessoa tem um padrão respiratório onde já existe um aumento do dióxido de carbono relativo ao oxigênio, o que que vai ocorrer? Esse aumento, ele vai produzir o quê? Ele vai produzir depressão, né? E o remédio mais efetivo contra a depressão, grátis, que não custa nada a ninguém, é o oxigênio. É respirar corretamente, para que esse equilíbrio entre esses gases, né, que circulam no nosso sangue possa, então, nos trazer essa sensação de bem-estar. Então, vocês podem notar que são coisas, digamos assim, muito simples, né? Muito simples que devem fazer parte logo no começo, né? Aprender a respirar de maneira adequada. Bom, eu saí aqui, não sei se estão me vendo, ouvindo. É, Estou te ouvindo, estamos te ouvindo. Alguma coisa ok, apareceu na ok, tela aqui. E tá bom. continua. Então, lá você vai ver no e-book que eu enviei para vocês, respiração adequada. Essa é a primeira, isso é a coisa mais fácil que a pessoa pode fazer. Existe até na internet lá, vocês vão encontrar exercícios respiratórios, tá? Então, fazer esse exercício respiratório. Por exemplo, pessoa que tem dificuldade para dormir, né? Então, ela precisa, primeira coisa, fazer alongamentos, né? Para fomentar o relaxamento de toda a musculatura, estimular a produção de endorfina. E depois ela pode deitar e mentalizar a respiração. A respiração correta, ela não expande o tórax. Vamos fazer. E 9 de cada 10 pessoas que eu falo, respira corretamente para mim ver. Ela faz, não, isso não é respiração correta. Na respiração correta, durante a inspiração, é o abdômen que se distende, né? E quando você expira, o abdômen se contrai. Então, quando o abdômen se distende, significa que você está puxando o ar com toda a potencialidade do seu pulmão até lá embaixo. Quando você respira assim, você não consegue uma respiração profunda. Então, você deita, né, e começa a mentalizar e exercitar uma respiração correta. E você vai chegar um momento, você vai notar que aquilo se torna automático e rítmico. E muitas pessoas conseguem melhorar a qualidade do sono simplesmente fazendo esse exercício bem rápido, ok? Então, esse é o primeiro pilar, não, essa é a primeira orientação do programa. Esse programa foi elaborado para ser feito em 12 semanas. Então, a cada semana, a pessoa implementa um hábito. E ao longo de 12 semanas, as mudanças para a melhoria da saúde são espetaculares. Ok? Eu não sei se tem tempo ainda de falar sobre o número 2. Tem sim, pastor. Ó, doutor. Obrigado pelo título extra, ok? Bom, então vamos falar do pilar número 2. Esse é um grande problema que afeta a humanidade, né? É
ter uma hidratação adequada. A maioria das pessoas não bebe água em quantidade suficiente. E tem algumas pessoas, aliás, uma grande maioria também, que além de não tomar água em quantidade adequada, elas substituem água por sucos, por refrigerantes, que já vão acarretar uma série de problemas para a saúde. Meus amigos, grande parte do nosso organismo ele é feito de água. Nós temos, por exemplo, o cérebro, 95% ele é água, né? E quando não tomamos água de maneira adequada, o que que vai ocorrer? O nosso corpo ele deixa de trabalhar de maneira fisiológica natural, que eu mencionei lá atrás, e ele agora vai trabalhar de maneira fisiológica adaptativa para se adequar, né, a essa escassez de água. E isso vai ser em detrimento de vários processos fisiológicos. Eu vou dar exemplos de alguns. Quando uma pessoa não toma água em quantidade suficiente, o nosso organismo ele é inteligente, né? Então ele começa a trabalhar para conservar a pouca água que tem, né? Conservar. Então, ele começa a sequestrar água de lugares de menos, que tem, digamos assim, menos necessidades imediatas para aquelas que são mais imediatas. A pessoa parou de tomar água em quantidade suficiente, a primeira coisa que ocorre é a produção de hormônio chamado hormônio antidiurético. Esse hormônio antidiurético, o que que ele faz? O nome já diz, antidiurético, ele reduz o volume da urina, ok? Porque ele quer reter volume, ele precisa reter volume. E aí o que ocorre? O que ocorre é que a água é o único veículo pelo qual o corpo utiliza para eliminar toxinas. Nós produzimos toxinas, nós temos toxinas do ambiente, da comida, da água, do ar, fora aquelas toxinas que são produzidas pelos processos metabólicos do nosso corpo. Elas precisam ser eliminadas. Agora, notem o drama que você colocou o seu corpo. Ele necessita eliminar toxinas, mas ele precisa também reter volume, reter água. E como o corpo sempre vai escolher, quando é colocado nessa situação, para aquilo que é mais emergente, ele faz assim, bom, eu vou reter volume. E retendo volume, o que que ocorre? Todas aquelas toxinas que deveriam ser eliminadas pela urina, né, ou também alguma pelas fezes, elas são retidas. E a pessoa está vivendo no estado de autointoxicação crônica, porque não existe volume suficiente para poder eliminar as toxinas que são ali produzidas. Isso aí, a médio e longo prazo, pode trazer efeitos devastadores para a saúde. Nosso cérebro, por exemplo, 95% dele é água. Quando você não toma água em quantidade suficiente, a sua capacidade cognitiva ela está afetada, a sua memória fica afetada, uma sensação de cansaço. Por quê? O cérebro é, digamos assim, o computador mais espetacular que existe no planeta. Você já viu alguém falar assim, não, existem computadores que são melhores do que o cérebro humano? Não existe, é um mito. Primeiro que para que um computador assim exista, foi necessário que um cérebro humano o projetasse, o construísse. E segundo, que a rapidez do nosso cérebro é algo espetacular. Eu vou dar aqui apenas um pequeno exemplo. Vocês já viram aqueles jogadores de tênis de mesa jogando tênis de mesa? Os chineses são os melhores. No espaço curtinho de tempo, eles têm uma velocidade e um reflexo espetacular, né? Então, o que ocorre? Vamos supor que eu seja um jogador de tênis de mesa e vou jogar com outro, que é bom jogador, ok? E o outro vai dar saída. No momento que ele for dar saída na bola, que ele bate na bola, tá? O que ocorre? O meu cérebro, ele já tira uma sequência de fotografia da velocidade inicial daquela bola. E aí, com essa informação, ele calcula a força com que o indivíduo bateu na bola, ele calcula a velocidade do vento, ele calcula a gravidade e, ao mesmo tempo, indica para o jogador oposto para que lado que ele tem que ir da mesa, com que força ele tem que bater na raquete, já considerando também esses fatores, né? Gravidade, a força com que eu bati, a velocidade da bola, para poder cair no lugar que ele quer. Eu pergunto, em quanto tempo o cérebro consegue fazer esse cálculo?
quando você vê esses jogadores jogando. Bilionésimo de segundo, né? Então, o cérebro, ele nunca para de trabalhar. Você está dormindo, ele continua trabalhando. E é o órgão que mais consome energia do nosso organismo. Agora, como que a água funciona no cérebro? O cérebro, todo processar informações, ele produz calor. Se você trabalha muito tempo com o seu computador e as ventoinhas, né, que refrigeram param, se você seguir, você vai derreter os componentes, né? Então, a água funciona da seguinte maneira: ela circular pelo cérebro, ela vai absorvendo esse calor, né? Vai dissipando esse calor, fazendo que a sua capacidade, a capacidade do cérebro, ela possa alcançar, digamos assim, o seu potencial máximo para as atividades daquela pessoa. Mas a maioria não. Lembra do fisiológico, natural e fisiológico adaptativo? A água induz para que o organismo, nesse caso o cérebro do indivíduo, comece a funcionar de maneira fisiológica adaptativa. E nós temos que colocar o nosso cérebro para funcionar de maneira fisiológica natural. Bom, como tomar água? Qual a melhor água? Provavelmente vocês já viram aí pessoas falando as maravilhas, né, da água alcalina, coisa e tal. Eu quero dizer para vocês, tudo isso aí não tem nada a ver. A água pode ser ligeiramente ácida, a água pode ser ligeiramente alcalina. O que a água necessita ser, ela tem que ser uma água pura, limpa, que hoje é um dos maiores desafios para o ser humano, é conseguir água potável. Alcalinidade e acidez não vai representar nada, porque o nosso organismo está preparado para lidar com isso. Onde é que está a falácia? A falácia é o seguinte: a água, as pessoas falam assim, não, a água alcalina vai tornar o sangue alcalino e eu vou ter mais saúde. Não, isso não existe na fisiologia. Nós temos mecanismos que corrigem e mantêm o pH da água em 7,35 a 7,45, né, que é aproximadamente neutra, nesse parâmetro aí. Qualquer oscilação, tanto para acidez quanto para alcalinidade, o corpo é chamado para corrigir. E essa correção se faz através dos mecanismos chamados mecanismos tampões, tá? E eu vi uma pessoa falar, doutor, estou tomando uma água aí com pH de 8. Eu falei assim, tá ótimo, mas não existe nenhuma virtude você tomar com um pH alcalino de 8 ou mais ácida, qual o problema? Porque se você tomar uma água com pH alcalino, o que que o corpo vai fazer? Ele vai usar seus mecanismos para trazer aquilo ao pH correto do sangue, que é 7,35 a 7,45. Se o corpo não fizer isso, notem bem, se o corpo não corrigir para o pH do sangue, o que vai ocorrer? Ocorre aquilo que nós chamamos alcalose metabólica, que é uma emergência médica, que se não corrigido, pode levar a óbito. Então, tem pessoas que chegam no IAR na emergência com alcalose metabólica, imediatamente tomamos as medidas para corrigir aquilo, tá? Agora, vamos supor que a pessoa tomou uma água ligeiramente ácida. Bom, se o corpo não corrigir a acidez daquela água para o seu pH natural, o que que vai acontecer? Essa pessoa entra no que chamamos de uma acidose metabólica. E se não for corrigido, também existe perigo aí de morte. Ela precisa ser corrigida imediatamente. Então, essa variação do pH, o corpo está constantemente corrigindo através dos seus mecanismos. Agora, a água necessita ser uma água limpa. E eu mencionei que é um grande desafio, porque o ambiente da água hoje é o mais contaminado que existe no planeta, né? Eu lembro que estive alguns anos em Santa Catarina, uma cidade chamada São Francisco, fazendo uma semana de oração, e ali você pega parte de São Paulo, Curitiba, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, a parte da Argentina ali, essa região está sentada sobre o maior aquífero, né, de água potável do mundo, que é o aquífero Guarani, né? Entretanto, um membro da igreja, eu falando sobre água, ele falou, olha, eu fui fazer um poço artesiano aqui com 180 metros. E quando peguei, né, mandei para fazer amostras laboratórios, ainda estava com coliforme secagem de porcos, né? Por quê? Porque naquela região se produz muitos porcos, e eles nunca tiveram cuidado de lidar com aquilo.
E o que ocorre? Aquilo ali foi entrando e praticamente contaminou o aquífero Guarani. Está lá centenas de metros abaixo da terra. Então, a água leva tudo para todos os lados, né? Então, a nossa preocupação é ter água limpa, temos que ter um filtro. O filtro ele precisa ser adequado aos contaminantes do local, tem que remover metais, remover tudo. Então, essa questão de ela ser um pouquinho mais ácida ou alcalina, não se preocupe com isso. Okay? Então, é tomar água em quantidade adequada. Qual é, digamos assim, o que mais vai contribuir para que eu tome água? O que mais vai contribuir para que a pessoa aumente o seu consumo de água é ter água bem próxima de si mesmo, né? Quanto mais próxima estiver a água, mais você vai consumir. Então, se você sair, leva a sua água, né? Esteja com ela sempre próxima de você. Isso vai ajudar bastante. Ok? Bom, há tempo de mais uma? Ou já fechou? Deixa eu ver aqui. É que o pessoal do Brasil, eles têm o horário para o culto da igreja. Ah, Ah, ok. mas é. Aí Então, no- eventualmente, voltaremos aqui e daremos, então, a continuidade. Então, nós falamos, isso então, de mesmo. dois, né? Primeiro Aham, passo, respiração adequada. Segundo passo, hidratação adequada. Ok? Vamos orar, então? vamos. Pai nosso que está nos céus, queremos te agradecer pela tua infinita misericórdia para conosco. Quero também te pedir uma bênção especial para todos os pedidos que foram colocados, que a sua mão possa estender sobre cada um desses pedidos e tu possas atender ao Pai de acordo com os seus desígnios, de acordo com o plano que tem para cada pessoa. Nós queremos a restauração, nós queremos a cura, mas também queremos a cura definitiva, a cura total. Queremos ter a certeza de que estamos salvos, queremos ter a certeza de viver uma vida contigo diariamente e que possamos estar preparados para que, se por acaso vamos a dormir, tenhamos a esperança de encontrar, quando vieres nas nuvens do céu, ou se estivermos vivos, possamos estar ao seu lado, esperando com ansiosidade essa bendita esperança. Te suplicamos uma bênção especial também para a tua igreja, ao redor do mundo, abençoe de maneira especial a liderança nesse momento de dificuldade que o mundo apresenta. Abençoe também os conflitos, as guerras, abençoe as pessoas envolvidas para que elas possam sentir necessidade de ti e possam sentir o conforto e a esperança e a paz que somente tu pode dar. Nos dê um sábado na sua companhia, te suplicamos essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido Deus, continuando na tua presença, Senhor Deus.